Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para Vossa Excelência e para o Ministério Público que eu não sou o mentor e nem o chefe desse esquema, como vem se mencionando na mídia e na própria acusação aí, diz que eu sou o mentor e o chefe da organização criminosa. Bom, eu não sou. Eu sou apenas uma engrenagem deste assunto que ocorria na Petrobras. Tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa. No caso, agentes públicos. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras e eu era um dos operadores. Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra na Petrobras, algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas que todas elas tinham que pagar 1% para a área de abastecimento e 1% para a área de serviços. E esses valores eram destinados para distribuição para agentes públicos? Sim, para agentes públicos. E também para Paulo Roberto Costa, que era diretor do abastecimento. Mas para a área de serviços também? A área de serviços também, mas não era eu que operava a área de serviços. Tinha uma outra pessoa que operava a área de serviços, que, se eu não me engano, era o seu João Acari. Mas esse 1% da área de diretoria de serviços também ia alguma coisa para o Paulo Roberto Costa? Não, senhor. Isso era para outro partido. E desses 1% da diretoria de abastecimento, era o senhor que fazia a distribuição? Sim, senhor. Grande parte disso era eu que operava. Mais à frente também tinha outros operadores. Quais seriam os outros operadores? Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa para o PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro, e tinha um outro que se chamava Henry, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança, aqueles líderes antigos da turma do seu José, perdeu a liderança e veio mudar a liderança. Aí entrou esta pessoa de Henry para que pudesse fazer operações para eles. E o senhor pode me esclarecer que mecanismos que o senhor utilizava para distribuir esse dinheiro? Qual que era o procedimento? O procedimento era com emissão de notas fiscais e recebimento em conta, ou a empresa me pagava lá fora e eu internava esses reais aqui, e o que era de Brasília ia para Brasília, o que era do Paulo Roberto Costa ia para o Paulo Roberto Costa no Rio de Janeiro. Tá, mas o senhor pode ser assim mais claro? Por exemplo, uma dessas empresas que participavam... O senhor pode me citar uma dessas empresas que participavam desses pagamentos? Sim, no caso a Camargo Correia, que está aí no processo, vou falar dela. Com quem que o senhor tratava na Camargo Correia? No início, isso, nas reuniões que eu acompanhei o seu José, foi tratada com o João Auler. Tá, José Janene, o senhor me citou. Isso. João Auler. Depois, devido ao desentendimento do seu José Janene com o João Auler, esse assunto passou a ser tratado por mim, e logo em seguida também trocaram o interlocutor, que foi o senhor Eduardo Leite e o senhor Dalton. Tá, mas vamos supor assim, a Camargo Correia tem lá 1 milhão para lhe repassar. Como é que funcionava? O senhor pode me descrever? Bom, a operação disso. Na época, a Camargo Correia, ela usou a Sanco como fornecedora e me fez repasse através de emissão de nota de serviços para a Sanco. O dinheiro dessa comissão, então, foi para a Sanco e depois foi para o senhor? Foi para a Sanco, da Sanco foi para a MO, da MO veio para mim.
Mas a Sanco mesmo assim fornecia, vamos dizer, produtos para a Camargo? Sim, a Sanco forneceu praticamente todo o material de tubulação e conexão para a obra da Renest da Camargo, que foi, se eu não me engano, a obra de coque. E devido a ter ganho este direito de fazer o fornecimento, foi pedido à Sanco que fizesse um repasse para que eu pudesse pagar os agentes públicos e Paulo Roberto Costa. Isso foi feito através das notas de prestação de serviço da Sanco? Na verdade, parte desses valores foram feitos através de notas de serviço. Parte, realmente, os serviços foram executados. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, a Vossa Excelência, que realmente a Sanco executou esses serviços. Realmente a Sanco forneceu os equipamentos para Camargo Correia. Mas foi colocado um acréscimo nesse valor das notas de serviço para que ele pudesse me fazer o repasse. Esse acréscimo corresponde exatamente ao valor que foi depositado nas suas contas depois, nas contas que o senhor controlava? Parte sim e partes não, porque daí misturou um pouco com a questão do comissionamento das vendas que a Sanco me pagava pelas vendas que ela conseguiu fazer pela Camargo. Quanto você recebia de percentual de comissionamento por venda? Às vezes 6, às vezes 7, às vezes 10, depende de como E quanto aproximadamente de comissionamento foi passado através da Sanco para suas empresas? Bom, tem uma tabela que acho que está apreendida num e-mail meu, que tem alguns valores que é nominado repasse e comissionamento. O que é comissionamento é comissionamento de vendas. O que é repasse foram repasses para agentes públicos e para o Paulo Roberto Costa. O senhor usava também conta da empresa Empreiteira Rigidez? Sim, senhor. Outra empresa chamada Murano? Murano? Não. Consta nessas tabelas uma referência a Murano. O senhor sabe me dizer o que seria? Eu não me lembro da Murano, mas se eu puder dar uma olhada. Eu vou lhe mostrar aqui umas planilhas que foram objeto da busca e apreensão, que se encontram nos autos, nessa mesma ação penal, reunidas no evento 26. Vou passar ao senhor. Sim, senhor. Vossa Excelência, nessa tabela aqui, que eu estou sem óculos, mas é nessa tabela aqui que está o repasse e o que é comissionamento. Pode passar aqui, então, uma tabela que está no evento 26. Ela começa fornecedor, nota fiscal, valor bruto, dado pagamento. Aí tem repasse e comissão. Isso de período de 23 de 7 de 2009 a 18 de 3 de 2013. Aí tem repasse e comissão. Mas essa tabela ela abrange a integralidade dos repasses e comissões feitos através da Sanco? Sim, senhor. É que a dívida da Camargo perante a esse assunto que tinha na Petrobras era muito maior do que esses valores que estão aí. Então ela fez parte de pagamentos através da Sanco e depois fez outros pagamentos através de outras empresas. Tá, esse aqui, o total dessa tabela, só para referir aqui para os presentes, é de 29.210.787. Então a parte de comissão vinha desse, vamos dizer, esquema junto à Petrobras, e o resto seria... Não. Repasse seria o repasse esquema junto à Petrobras. Era o esquema junto à Petrobras. Certo. O comissionamento foi realmente vendas que eu efetuei para Camargo Correia, que foi feitas através de mim, pela Sanco, e que foram pagas como comissionamento a mim. Que outras empresas participavam desse
mesmo esquema junto à Petrobras? Bom, OS, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, UTC, Jaraguá Equipamentos, Engesa, Tomé Engenharia. O senhor participou da negociação desse acerto financeiro? Eu participei de alguns. Quando houve essa negociação, quem teria feito teria sido o ex-deputado, José Janene? Até que ele ficou doente foi o deputado José Janene. Depois foram outros. Depois eu passei a representar o partido e algumas delas foi eu pessoalmente que fiz. O senhor mencionou a Camargo Correia. A OAS também participava? Sim, senhor. Com quem que o senhor tratava esses repasses na OAS? Era o diretor da Oligás, o Agenor. E na UTC também participava? Também participou. Com quem que o senhor tratava? Eu tratei com o Dr. Ricardo. Na Odebrecht, ela também participava desse esquema? Sim, senhor. Tratei com o Márcio Faria, presidente da Odebrecht. A Queiroz Galvão, o senhor também? Tratei com o diretor na época de Oligás, Otton Zanoide. A empresa Toyo Cetal também participava? Também participava. Tratei com o senhor Júlio Camargo, que representava a Toyo Cetal. A Galvão Engenharia também participava? Também participava. O senhor sabe com quem que o senhor tratava sobre esses repasses? Na verdade, eu tratei com o diretor da Oligás, o senhor Ayrton. Mas no primeiro momento quem tratou foi o seu José, com o próprio acionista da Galvão, que se eu não me engano era o seu Eduardo ou o senhor Dario. Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez também participava, mas não foi eu que tratei. Na verdade quem tratava na Andrade era o Fernando Soares. E provavelmente com o presidente do conselho, que era o Dr. Otávio. A IESA? A IESA nunca tive contato. A Ingevix? Tratei com o Dr. Gerson Almada. E a Jaraguá Equipamentos, o senhor já mencionou? Jaraguá Equipamentos, eu tratei diretamente com o Wagner e com o Dr. Ricardo, que eram diretores. E a Mendes Júnior? A Mendes Júnior eu tratei diretamente no primeiro momento, o seu José tratou com o seu Sérgio Mendes, e depois quando eu passei a tratei com o seu Sérgio Mendes e com o seu Rogério, que era diretor da área de óleo e gás. Então esses depósitos constantes nessas contas, MO e GFD e outras contas, a maioria era relativa a esses repasses? Sim, senhor. Que contas que o senhor utilizou para receber esses depósitos dessas empresas? Foi mencionada a MO, a GFD, mais alguma? Não, teve mais algumas. Teve algumas empresas que foi usada do senhor Leonardo Meirelles. E teve algumas empresas lá fora, que quando o recebimento era fora, que era usado de terceiras pessoas. No caso da operadora Nelma Penasso e do próprio Leonardo Meirelles. E também do Carlos Rocha, que me indicava a conta de clientes que precisavam de dinheiro lá fora e eu precisava desses reais aqui. Qual que era o percentual de ganho em cima do contrato que era repassado? Vossa Excelência fala do contrato das empresas com a Petrobras. 1%. 1% ia para o PP, já foi mencionado? Sim. E o senhor que cuidava da distribuição desses valores? Sim, senhor. O senhor tinha um ganho próprio? Eu também tinha o meu ganho. Quanto que o senhor Média ganhava? de 5%. Quanto? 5%, em média. E o senhor Paulo Roberto Costa? 30%. Outros diretores da Petrobras também recebiam valores pagos dentro desse 1%?
Dentro desse 1%, só Paulo Roberto Costa e a parte dos agentes públicos, dos agentes políticos. E o senhor mencionou tinha outros percentuais eram destinados a outros operadores? Não sei se ficou claro isso. É porque, na verdade, Paulo Roberto fatiava um pouco essa questão de recebimento de obras, porque ele também tinha que atender PMDB e, às vezes, alguém do PT. Então, outra pessoa fazia o recebimento ou, muitas vezes, ele repassava para mim próprio fazer esse pagamento. O senhor chegou a fazer pagamentos para outros diretores da Petrobras? Não, Vossa Excelência. O senhor discutiu esse assunto com o senhor Márcio Bonilho sobre a utilização da empresa dele para fazer esses repasses? Bom, na verdade, quando eu conheci o Márcio Bonilho, a empresa dele passava por grande dificuldade e foi uma maneira dele também conseguir alavancar as vendas. Por isso ele aceitou fazer esse repasse. O senhor chegou a tratar esse assunto com outro sócio, com o senhor Murilo? Não, só com o senhor Márcio Bonilho. O seu contato era só o senhor Márcio Bonilho? Sim, senhor. E ele tinha algum ganho específico em relação a esses repasses? Não, senhor. Só os impostos. O senhor tem conhecimento, houve aqui uma referência no processo, de que foram identificadas algumas irregularidades na obtenção do cadastramento da Sanco Sider junto à Petrobras. O senhor tem algum conhecimento sobre esse procedimento? Olha, na verdade isso vira e mexe acontece. A questão de CRCC na Petrobras é uma documentação bastante extensa e complicada de se fazer. Então, pode ser que em determinado momento ele tenha tido problema com o CRCC, mas se ele não tivesse CRCC, ele não podia fornecer para a Petrobras. Certo, mas o senhor interferiu no procedimento de obtenção do CRCC Não. da Sanco junto à Petrobras? Não, senhor. O senhor tem conhecimento se algum agente, algum diretor, algum agente interferiu nesse procedimento? Não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento se haviam no âmbito da Petrobras, para essas empresas obterem esses contratos de fraudes nas licitações ou acerto entre as empresas? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? O conhecimento que eu tenho é que existia um acerto entre as empresas, não na questão das licitações, mas sim quando saía um pacote de obras na Petrobras, as empresas, entre elas, tratavam de se relacionarem e obterem quem ia ser o ganhador daquela obra. O senhor pode me esclarecer, o senhor mesmo mencionou que o senhor participou de algumas dessas reuniões nos quais foram definidos esse percentual. Como era essa negociação? Qual que era o ganho da empresa? O que ela ganhava efetuando esse pagamento de 1%, por exemplo? Na verdade, ela ganhava a obra. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor que ela não fazia a obra se ela não pagasse. Mas isso era colocado para a empresa de uma maneira... Era bem colocado, sim, Vossa Excelência. Muito bem colocado. Mas esse percentual era negociado contrato a contrato ou como isso funcionava? Contrato a contrato, Vossa Excelência. Contrato a contrato com cada empresa? Sim, senhor. Mas era sempre escolhido previamente qual empresa que ia ser feita essa oferta? Na verdade, tinha os pacotes maiores que eram tratados com as empresas de porte maiores. E os pacotes de médio porte que eram tratados com as empresas de médio porte. E os pacotes pequenos que a gente nem tomava conhecimento. O senhor, pelo que eu entendi, mencionou que as próprias empresas, elas definiam o vencedor previamente dessas licitações? Não entendi. Sim, senhor, Vossa Excelência.
Mas como é que funcionava então esse procedimento essa negociação do percentual vinha depois ou vinha antes então dessa definição? Na verdade já vinha antes. Já vinha antes? Sim, senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que desse porte maior, ela já sabia que qualquer obra que ela fosse fazer na área de abastecimento da Petrobras, ela tinha que pagar o pedágio de 1%. E 1% também para a área de serviço e engenharia. Essa área de serviço e engenharia, o senhor também participou da negociação? Não, senhor, Vossa Excelência, mas escutava sempre ser mencionado Mas escutava de quem? Assunto. Escutava nas reuniões que eram feitas entre o seu José, entre os próprios empreiteiros, e depois eu mesmo, quando tratei de algumas obras depois da doença dele e do falecimento dele, deixei claro para os empreiteiros que eles também tinham que resolver a parte lá deles na engenharia. Dos demais acusados nesse processo, o senhor mencionou, o senhor Valdomiro Oliveira é que ele cedeu essas contas da MO e da empresa MO? Como na verdade, o senhor Valdomiro de Oliveira é que me vendia as notas, né, no caso, para fazer o recebimento das empreiteiras, tanto da MO, quanto da Rigidez, quanto da RCI. Ele cobrava um percentual de 14,5% e eu lhe repassava isso. Mas essas empresas de fato não existiam? Na verdade existiam, mas não tinham... Existiam no papel? Existiam no papel. Não prestavam serviço de qualquer natureza? Não prestavam serviço de qualquer natureza. Essa MO consultoria, então, por exemplo, esses pagamentos não tem por base nenhuma consultoria específica? Não, nunca prestou serviço. E o seu relacionamento com o senhor Leonardo Meirelles? Na verdade, eu era um cliente do senhor Leonardo Meirelles, né? E em determinado momento eu comecei a usá-lo para fazer dinheiro vivo, que é o que eu necessitava, ou muitas vezes de algum recebimento lá fora ou de algum pagamento lá fora. O senhor fez transferências de valores desse, vamos dizer, esquema da Petrobras para contas controladas para o senhor Leonardo Meirelles? Sim, fiz. Inclusive com remessa ao exterior dos valores? Não, eu na verdade recebi das empresas lá fora diretamente na conta do seu Leonardo Meirelles. Eu nunca fiz uma remessa daqui para uma conta do seu Leonardo Meirelles. Deixa eu ver se entendi. A empresa depositava lá fora e o senhor trazia aqui para dentro? Isso? Exatamente, através do seu Leonardo. Como é que o senhor efetuava os pagamentos para o senhor Paulo Roberto Costa? Eu mandava isso no Rio de Janeiro. A princípio, eu entregava a pedido dele para o senhor Genu, que repassava. Depois eu passei a entregar para o seu genro, Márcio, que ele me pedia. Mas o senhor fazia essas transferências, eram bancárias ou o senhor entregava em espécie? Sempre em espécie, Vossa Excelência. Essa movimentação da distribuição desses valores a partir da transferência para a MO consultoria normalmente era feita em espécie ou era feita em transferências bancárias? Não. Todas as transferências bancárias que tinha da MO era para obter reais vivos ou realmente para fazer algum pagamento que o próprio seu José pedia para que eu fizesse, alguma coisa assim desse tipo. Mas fora isso, era só para obter reais vivos. O senhor não fez depósitos em conta no exterior do senhor para o senhor Paulo Roberto Costa? Não, nunca fiz, Vossa Excelência. Dos outros aqui, o senhor Leandro Meirelles, o senhor Pedro Arguese, o senhor Esdra, o senhor chegou a ter contato com eles? Conheci, mas na verdade eu tratava com o Leonardo. O senhor tratava esses assuntos com o senhor Leonardo, ele tinha conhecimento da origem desses valores em contratos de empreiteiras com a Petrobras? Acredito que sim. Por que acredito que sim? Porque teve empresas dele que forneceu notas. Para essas empreiteiras? Para essas empreiteiras.
para uma delas, no caso. Qual? Se não me engano, Queiroz Galvão. Mas o senhor chegou a daí discutir esse assunto então com ele? Discutiu o assunto de que precisava emitir uma nota quanto à empreiteira X, se ele tinha condições. E assim foi feito. Para justificar o repasse. Exatamente. Para qual empresa dele que foi? Foi para uma empresa de semeadura, se não me engano, a KFC. E com os outros, o Leandro, com o Esdra e com o Pedro Arguedes? Nunca tratei nenhum tipo de assunto com referência a isso com o Leandro ou com o Pedro. O senhor Valdomiro Oliveira, que emitia essas notas fiscais da MO Consultoria, ele tinha conhecimento que esses valores tinham origem lá nessas empreiteiras com contratos com a Petrobras? Eu acredito que ele tinha conhecimento que tinha relacionamento com as empreiteiras. Não me lembro se ele tinha conhecimento se isso era oriundo da Petrobras ou não. Sinceridade, eu não me lembro de ter comentado alguma coisa desse tipo com ele. O senhor não chegou a conversar com ele, explicar o que estava acontecendo, o que eram esses valores, não qual que era a acredito. origem? Pelo menos não me lembro nesse momento. Qual que era o ganho dele que o senhor mencionou? Ele me cobrava pelas notas 14,5%. 14,5% ou 1%? 14,5%. Isso incluído os tributos que ele ia ter que pagar? Sim, senhor, Vossa Excelência. Qual que era o senhor sabe qual que era o ganho efetivo dele, fora tributos? Se ele pagava todos os tributos, eu acho que o ganho dele era muito pouco. Agora, se ele deixasse de pagar, eu acho que era em torno de 5% a 6%. E os repasses que o senhor fazia para o senhor Leonardo Meirelles, qual que era o ganho dele? Ele me cobrava de 1% a 2% para me dar reais vivos. O senhor Antônio Almeida Silva. O senhor Antônio Almeida Silva... é um contador, né? Contador, isso. Tá. O senhor Antônio Almeida Silva, bom, teve 2 vezes 2 ou 3 vezes com o Valdomiro no meu escritório, e o que ele fez para mim foi o imposto de renda de uma pessoa que eu pedi para ele que ele fizesse. Não sei se ele estava envolvido no caso com o Valdomiro ou não posso dizer. Tem um e-mail que existe, o senhor até já mencionou de uma planilha que o senhor recebeu no e-mail. Esse e-mail é paulogoia58. O senhor usava esse e-mail então? Sim, senhor, Vossa Excelência.